Pessoal, estamos na Una Conecta, mais um episódio aqui. Hoje recebendo uma pessoa muito especial para mim, uma referência profissional. Tive a oportunidade de trabalhar um tempo junto. O professor Gleison Augusto, professor da Universidade Federal de Viçosa de Melhoramento, diretor científico da CIF, também diretor-geral na Embrapi. Professor, te agradeço de antemão por receber a gente, por disponibilizar o seu tempo aí, que eu sei que ele é importantíssimo. E vem aqui bater um papo com a gente, eu aqui junto com o Edmar, da Una Florestal. E poder falar um pouco sobre o setor florestal, falar sobre como está os avanços aí, inovação florestal. E é isso. Gleison, obrigado, cara, você está vindo nesse podcast nosso da Una. E a gente tem o professor Gleison como hoje uma das principais referências do melhoramento genético, né, florestal. Não só do gênero eucalipto, né, mas outras espécies, outros gêneros florestais. Mas, Gleison, antes da gente falar um pouquinho, né, vamos falar da sua parte acadêmica, das pesquisas, queria que você, né, para quem ainda não te conhece, é a molecada mais jovem, que ainda não entrou na universidade, ou está fazendo um outro curso, né, está fazendo medicina e está vendo esse bate-papo nosso. Quem que é o professor Gleison? Fala um pouquinho da sua essência, quem é você, como é que você começou a sua carreira. Fala um pouquinho pra gente. Obrigado. Vou só atrapalhar você, que você tá longe do microfone. Tem que chegar mais perto aqui? Isso. Legal. Fechou? Mais um pouquinho ainda mais perto. Pode puxar, professor, pode puxar. Mesmo, Pode puxar. Tá. Isso. Fica Assim tá os, bom. Que nem os rapazes aí, fica mais direcional pra você. Tranquilo. Senão não capta muito bem. Beleza. Tá, obrigado. Tranquilo. Pode até abaixar ele um pouquinho. Isso, agora vai ficar bom. Deixa eu só olhar a câmera aqui, que você desmochou um pouco. Eu que tropecei nela, né? Aí, perfeito. Agora pode falar. Desculpa atrapalhar você. Tranquilo. Não precisa perguntar de novo, não. Ele já entra na resposta da cara. Então, beleza. Depois não é corte, estranho em tudo. Isso. Esquenta. Vamos Bom, em primeiro lugar, agradecer a Una, agradecer a vocês pelo convite e um convite numa data tão especial que a gente está aqui em Três Lagoas, né? Capital Florestal Mundial. No show florestal. No show florestal com a organização da Malinovski, eu tive a oportunidade de ministrar uma palestra hoje de manhã no evento. Então, estou muito feliz por gravar esse podcast aqui com vocês e quero desejar vida longa à Una desde o início. Deus quiser. Agora a gente vai falar muito aí de oportunidades também para vocês, de mercado e etc. Mas vida longa, profissionais muito competentes se juntaram aí. Quando gente boa se junta, é certeza que as coisas vão dar certo. Mas bom, né? Meu nome então é Gleison Augusto dos Santos. Eu estou como professor na Universidade Federal de Viçosa. Eu gosto sempre de usar esse verbo. Eu estou, não sou, né? A gente tá de passagem, né? No momento eu sou professor de melhoramento genético e também da área de inovação. Até eu estou aqui por inovação nesse momento aqui em Três Lagoas, foi a palestra que eu ministrei. E também sou diretor da unidade Embrapi Fibras Florestais, que é uma grande financiadora de inovação, nós podemos falar mais à frente no podcast. E também estou como diretor da Sociedade de Investigações Florestais, a CIF, que é a maior associação tecnológica hoje, eu diria, da América Latina, que congrega empresas para desenvolvimento de tecnologia e inovação no setor florestal. Perfeito, Gleison. E já falando você comentou da CIF, né? Fala um pouquinho para nós, quais são os projetos que a CIF está desenvolvendo, o que tem de novidade aí para o nosso setor? O que a CIF está tocando, que está sobre a sua responsabilidade? Ok. Eu vou falar umas 3 ou 4 coisas, Perfeito. Porque senão esse podcast vai durar o dia, a né? noite toda aqui, né, Gleison? O Felipe conhece bem, ele estava com a gente aí até pouco tempo atrás. E se eu tiver que falar as principais fortalezas, eu diria que hoje é o ecossistema que a CIF tem. A CIF, na verdade, tem um verdadeiro ecossistema formado por 4 entidades, 4 diferentes instituições. A primeira delas é a Associação Tecnológica, que completou recente 50 anos. 50 anos fazendo transferência de tecnologia universidade-empresa e conseguindo se manter dentro da universidade. Que é muito difícil você fazer parceria universidade-empresa e se manter dentro da universidade fazendo isso. Por exemplo, o nosso co-irmão, que é o IPF, num dado momento ele teve que sair de dentro da Exalc por dificuldade institucional. Perfeito. E isso foi muito bom para o IPF ali em 2007, 2008, ganhou velocidade. E a CIF optou por se manter ali, por muito tempo foi brecada por isso,
Mas, mais recentemente, nós conseguimos constituir um CNPJ de fundação. Então, hoje, nós temos um CNPJ de CIF, Associação Tecnológica, e um CNPJ de CIF Fundação. E a fundação, dentro do regramento da legislação brasileira, é a entidade para fazer gestão de recursos de uma universidade dentro de parceria universidade-empresa. Então, essa transformação que levou 1 ano e 10 meses para a gente conseguir, Felipe estava lá a maioria do tempo, foi muito difícil porque nós ficamos um bom tempo sem tramitar contratos com a universidade, porque ainda não éramos uma fundação, mas nos tornarmos uma fundação nos dá uma perenidade, nós vamos estar aí por mais 100 anos, 150 anos, eu não tenho a menor dúvida disso. Mas eu aprofundo um pouquinho mais nessa questão da fundação. Explica um pouco melhor, desculpa a minha ignorância, mas eu acho que aborde um pouquinho mais a fundação. Né? Como é que funciona? Isso. Por que a fundação você consegue ter uma velocidade maior, né, na captura de parceiros? Isso. Não é nem velocidade, é porque por muitos anos, eu diria que por 47 anos, a CIF operou dentro da universidade como uma associação tecnológica. A razão social era uma organização sem fins lucrativos, uma OS, né? Uma organização social. E algumas aberturas da legislação podiam permitir que isso acontecesse, mas isso era questionável. A qualquer momento podia chegar um procurador, porque são os procuradores federais que atendem à advocacia da universidade, e dizer assim, não, mas vocês não podem fazer parceria universidade-empresa como uma OS. Quem pode fazer é só uma fundação, está na lei. Tá na lei. E por muitos anos nós conseguimos brechas na lei para trabalhar dessa maneira. Mas chegou o caso é até super interessante, chegou um novo procurador na universidade que tinha estudado no departamento de Direito, que era da universidade, que era dentro do departamento de Engenharia Florestal. Inclusive é onde funciona a CIF hoje. Aí esse procurador falou assim com a gente, olha, vamos resolver esse negócio? Vocês não querem se transformar numa fundação? Porque aí está resolvido. Está resolvido o problema. Se outro procurador chegar aqui não vai questionar e tal. E ele nos deu essa oportunidade, juntamente com o reitor da universidade. Não foi um processo simples e nem rápido, mas em 1 ano e 10 meses nós conseguimos nos transformar numa fundação. Então hoje nós somos uma associação tecnológica e somos uma fundação. Nós operamos dentro da Universidade Federal de Viçosa. E não tem mais nenhuma outra associação tecnológica no Brasil que sobreviva e opere dentro de uma universidade. Porque você teve o FUPEF lá no Paraná, você teve a CEPEF lá em Santa Maria, o IPF, que acabou tendo que num dado momento sair de dentro da Exalc e ter vida própria, como uma empresa PJ normal, né? E hoje a gente consegue ter a associação tecnológica dentro da universidade e a fundação dentro da universidade. Então, respondendo a sua pergunta de forma clara, é inquestionável hoje, do ponto de vista jurídico, a atuação da Fundação CIF. E nós podemos pagar bolsas para professores, nós podemos pagar bolsas para estudantes, nós podemos gerir recursos frutos da parceria universidade-empresa. E como uma outra figura jurídica... Desbloqueou a pesquisa. Desbloqueou. Como uma outra figura jurídica, a gente poderia ser questionado a qualquer momento. Hoje nós temos as empresas junto conosco, na associação tecnológica, e temos o governo junto conosco, tendo a fundação para gerir recursos. Perfeito. Odimar, e ele fala da CIF e vem a Embrapi, né, professor? Poderia explicar o que é Embrapi também e as empresas? Aí é uma oportunidade incrível para as empresas florestais fazerem um trabalho aí de inovação, como você mesmo citou. Isso, posso perfeitamente. Eu estava falando, né, que é um ecossistema de inovação com 4 partes. Eu já citei 2, a Associação Tecnológica, a Fundação e a unidade Embrapi Fibras Florestais. Isso também é algo fantástico. Eu não sei nem mensurar qual dessas que eu estou falando que é maior. Porque a Embrapi, a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, ela fica em Brasília, ela capta recursos com o governo federal, principalmente com o Ministério da Educação, Ministério da Ciência e Tecnologia e BNDES, para financiar a inovação em centros de excelência em desenvolvimento de determinada tecnologia no Brasil. Por exemplo, lá o DCC da UFMG é a Unidade Embrapi de Ciência da Computação. Eles já venderam uma empresa para o Google. Eles são a referência. Perfeito. Inteligência artificial, você vai lá no CEA, lá em Goiás, eles são a referência em inteligência artificial, eles são a Unidade Embrapi. E nós, como referência nessa parte de fibras florestais,
de ciências florestais, nós fomos cadastrados em 2020 como uma unidade Embrapa. E a unidade Embrapa, o que é que ela faz? Ela comparte o risco da inovação com as empresas que querem inovar. Perfeito. E o risco financeiro, porque a Embrapa paga 50%, 70%, 85% do valor de um projeto com recurso não reembolsável. Então não é financiamento com baixa, não é edital, é recurso direto. Nós temos um contrato, nesse momento, nós temos uma linha de 101 milhões de reais pré-aprovado com a Embrapa Brasília, e à medida que nós vamos contratando projetos com as diversas empresas que trabalham conosco, a gente vai aportando esse recurso. Somos nós mesmos que aportamos esse recurso e que aprovamos os projetos dentro dessa carteira pré-aprovada de 101 milhões. Mas a captação de recurso, como é que funciona? A própria Embrapa Brasília, que a gente chama de Embrapa Mãe, a sede, a Embrapa ela foi criada no modelo do Instituto Fraunhofer, na Alemanha. Perfeito. Porque se você pegar a Bayer, empresas centenárias na Alemanha, em algum momento elas se desenvolveram em conjunto com o Instituto Fraunhofer, justamente desenvolvendo produtos inovadores, onde vem recurso do governo para pagar parte do projeto e a empresa paga uma parte. Perfeito. Eu não posso nunca fazer um projeto Embrapa com 100% de recurso Embrapa. Sempre tem que ter uma empresa pagando uma parte, por menor que seja. Por quê? Porque isso quer dizer que aquele produto ele tem chance de ir para o mercado se aquela pesquisa, aquela inovação der certo. Tem que ter alguém que escale aquilo, porque a universidade não vai levar aquilo para o mercado. Ela apoia o desenvolvimento nos níveis de maturidade tecnológica, mas depois que chega lá no TRL 89, que é quando o produto está pronto, quem vai levar isso é uma empresa. É uma empresa. Então, a Embrapa está ali sempre para contribuir, para mitigar o investimento da empresa privada, porque vamos dizer que a empresa privada tenha 2 milhões para investir em pesquisa no ano. A Embrapa está com mais 2 milhões, tem 4 milhões. 4 milhões. Nós vamos fazer muito mais coisa junto. Perfeito. E a partir da unidade Embrapa, que é um centro de excelência, ela vai acessar os pesquisadores da universidade, a infra, equipamentos, os cérebros e etc. que a universidade tem. Grace, pegando um gancho. A empresa está com um projeto de inovação. Qual que é o passo a passo para ela acessar vocês lá com a Embrapa ou CIF? Perfeito. Nós estamos até com stand aqui no show florestal. Nós temos uma equipe de 14 pessoas que operam na unidade Embrapa. E é um modelo muito interessante. Cada unidade Embrapa opera de uma maneira. Nós criamos o nosso modelo que é envolvendo os estudantes de pós-graduação. Então, nós temos esse time de 14 pessoas que são o coordenador de inovação e projetos, que é a Ellen Rezende, que está aqui também no Mato Grosso do Sul. E nós temos os outros pesquisadores, mestrandos e doutorandos, que eles são responsáveis pelas diferentes áreas da Embrapa. Por exemplo, nós temos uma pessoa só para escrever projeto no Mato Grosso do Sul. Nós temos uma sala no Cowork em Campo Grande, fica lá no Conectivo, junto com a Suzana. E a Jaqueline, chama-se Jaqueline Nascimento. Ela vem para cá, passa uma semana por mês e ela faz um roadshow pelo estado, apresentando a Embrapa, vendo demandas, escreve o projeto, a primeira versão do projeto. Esse projeto geralmente é escrito a 4 mãos, a gente faz uma primeira versão, passa para a empresa, critica os entregáveis, os produtos esperados, valor do projeto e tudo ok. A gente parte para o contrato de execução e a Embrapa entra pagando. Quando é projeto com empresa grande, em torno de 50%. Se for com startup ou pequena empresa, a Embrapa pode pagar até 85% do valor do projeto com recurso não reembolsável. Vou dar um exemplo. Se nós vamos fazer um projeto com uma startup ou com uma pequena empresa de R$1 milhão, a Embrapa vai pagar R$850 mil, Embrapa mais Sebrae, porque o Sebrae entra pagando uma parte da startup e a startup vai pagar R$150 mil. Perfeito. Então é possível fazer um projeto grande, que transformador, com a startup entrando com a parte menor do recurso. Aí por que o governo apoiou a Embrapa e coloca recurso na Embrapa? Porque se gerar uma indústria nova, gerar um produto novo para ser vendido, onde é que o governo vai ganhar? No imposto sobre aquele produto ali, e é muito mais do que ele aporta aqui no início para desenvolver a tecnologia. Perfeito. Essa é uma sacada que teria que, né, a gente teria que estar usufruindo disso há muito tempo, mas que bom saber que a gente está nessa fase, Grace. Você trouxe para quem está nos assistindo, uma baita de uma oportunidade, né? As pessoas estão sabendo, as startups estão sabendo que tem essa possibilidade. Essa foi até o tema da palestra que eu dei aqui hoje. Eu chamei de revolução silenciosa. E são 91 unidades em Embrapa das mais diversas áreas de conhecimento. Petróleo, mineração e por aí vai. Tem 2 aqui no Mato Grosso do Sul.
O Easy, o Senai Biomassa, a unidade Embrapi, a UFSM tem a unidade Embrapi também. E esses recursos que estão sendo canalizados, eles já estão mudando a indústria. Só que a Embrapi é muito mais de fazer e não de falar. Então, muita gente não conhece. Mas nós já temos diversos produtos inovadores. A Embrapi existe há 10 anos, desde 2014. Nós somos a unidade Embrapi desde 2020. E está havendo uma transformação silenciosa na indústria brasileira, a partir desses projetos Embrapi. Então, a gente divulga também para que mais empresas possam ter acesso como Perfeito, a UNA. perfeito. Gleice, quando você fala de produtos e projetos, você pode dar uma pincelada ou enumerar uns 3 projetos aí que possa falar sobre inovação que a gente está tocando lá em Viçosa? Demais. Inclusive, eu citei esses projetos hoje na minha palestra. Eu poderia estar em qualquer estado do Brasil que eu conseguiria citar os projetos de São Paulo, os projetos da do Mato Bahia. Grosso do Sul. E hoje eu citei os do Mato Grosso do Sul e é os que eu vou comentar aqui com vocês. Perfeito. E são realmente projetos com, a gente chama de tecnologias deep tech, né? Tecnologias profundas que podem efetivamente mudar as coisas. Por exemplo, a primeira tecnologia que eu mostrei hoje é de um projeto chamado Tolerância Seca de Eucaliptos. Esse projeto já tem 9 anos, ele começou sem ser um projeto Embrapi, lá em 2017, acho que você, Edmar, quando estava na Fibra, estava até inicialmente envolvido. E a gente operou 4 anos sem Embrapi, porque não éramos uma unidade Embrapi, e já estamos operando há 5 com recurso Embrapi. Nós estamos lançando os 14 primeiros clones em escala semi-operacional, inclusive com ensaios aqui no Mato Grosso do Sul, na Eldorado. E nós estamos saindo aí são 14 no total, mas que foram bem aqui no Mato Grosso do Sul, 4. E são clones com potencial de crescimento superior ao I-144 e aos clones da Gerdau 2673, 1923, que são o carro-chefe aqui hoje. Então, as empresas estão começando a escalar isso para 100 mil mudas, 150 mil mudas, para ver como é que eles vão em bloco. Plantios semi-operacionais para poder acompanhar mais de perto. Exato. E são materiais que foram selecionados em área de até 800 milímetros de chuva. Então, a gente está falando de um outro material genético com potencial de produzir muito próximo, acima de 40 metros cúbicos, nessas áreas de restrição. Perfeito. Tudo oriundo desse projeto. Exato. Onde juntaram 15 empresas. Esse projeto tem 15 empresas. Então, a Embrapi entra... Veja que interessante. A Embrapi entra com 50% e o outro 50% é cotizado por 15 empresas. Por 15 empresas. Então fica super barato. Um projeto barato. É um projeto grande, mas que cada empresa paga um valor pequeno. É extremamente relevante. Extremamente relevante. E já outros clones virão, Sim. né? Que estão sendo aí, estão em fases anteriores, mas nós já estamos protegendo e lançando esses 15 clones. Eu acho que é o principal projeto do Mato Grosso do Sul hoje é esse. Gleice, pegando um gancho, quando você fala projeto cooperativo, como que é ali o bastidor ali de você ali como negociador, de conversar com essas empresas e fazer com que elas conservem e vejam o prol do setor florestal ao invés de ver o seu detalhe específico, assim? Veja bem, Felipe, o setor florestal, a própria evolução dele foi de trabalho conjunto. As empresas sempre compartilharam conhecimento, às vezes uma empresa recebia um conhecimento, melhorava ele, devolvia para aquela que passou melhor do que ele recebeu primeiramente. E instituições como a CIF, essas associações tecnológicas, elas fazem com que as empresas tenham uma visão de trabalho conjunto pré-competitivo. Então, isso sempre aconteceu. Se você pegar lá o Nutri, que é um programa de fertilização que a Universidade Federal de Viçosa tem com um grupo de empresas, tem 45 anos. Perfeito. E funciona muito bem. E funciona. Óbvio que tem ajustes, lógico. Né? Mas funciona. Mudam as pessoas nas empresas, muda o professor lá na universidade. É necessário ajuste, mas ele está aí há 45 anos. Nós acabamos de fazer em Belém do Pará, tem 2 semanas, a 35ª reunião da Comissão Técnica de Genética e Melhoramento Florestal. 35 anos. 35 anos. Que esse grupo se reúne para discutir melhoramento em conjunto. E foi daí que saiu o projeto Tolerância Seca. Foi daí que surgiram as ideias. Uns embriões foram ali, né? Exatamente. E aí a gente na universidade vai capilarizando isso, vai escrevendo e submete às empresas. Óbvio que você fazer um projeto com 15 empresas não é fácil, cada uma tem uma visão, cada uma tem um desenvolvimento interno. Mas veja que esse projeto está entrando no 9º ano e nenhuma empresa saiu. Então, efetivamente, nós estamos falando aí de um case de sucesso. E eu apresentei hoje também um projeto que é maior do que esse, que é o projeto Corímbia, que ele tem 21 empresas.
E é o mesmo cenário, a Embrapi financia 50% e as 21 empresas cotizam o outro Perfeito. 50%, fica super barato. Esse é um projeto que está no 4º ano. Então nós estamos agora clonando os primeiros materiais genéticos em teste progênie, mostrei umas fotos hoje, de cruzamentos de Toreliana com RI, Toreliana com Variegata, e tem árvore com 2 anos e meio nessas áreas secas. Eu tive em Grajaú, Maranhão, Sim. semana passada, tem árvores com 16 metros, com 2 anos e meio. Eu tive a oportunidade de ver a sua postagem. As fotos, né? As fotos. Realmente impressiona. Impressiona. E é seminal, né? Agora Seminal. que nós vamos clonar para realmente testar ele como clone. E esse material está plantado aqui no Mato Grosso do Sul também. Já tem até teste clonal na Arauco, aqui no Mato Grosso do Sul. Com esse material. Então, em breve, nós vamos estar também com clones híbridos de coringa vindo. Outro projeto que a gente está desenvolvendo também aqui no Mato Grosso do Sul é de um princípio ativo biológico para controle de formigas cortadeiras. Eu até chamei hoje, é o santo grau do setor florestal, né? O controle de formigas sem ser com esforamida, né? Exato. E a gente tem um projeto aí, um produto já patenteado, que é a partir de uma árvore. A gente isolou o ativo e fez os testes e deu resultados muito bons em escala experimental. Agora, a UFV, a CIF, com esse grupo de empresas, nós estamos negociando com alguns produtores de isca em grande escala, como a BASF, Sim. podemos falar aqui que está em negociação, para testes em escala maior, mais operacional. Porque a gente fez a isca lá no nosso laboratório, Sim. que é algo, entre aspas, artesanal, né? A gente precisa que uma empresa de grande escala pegue Coloque isso no meio ambiente, nas coloque condições ambientais. Coloque em grande escala, mas o potencial é muito grande. Perfeito. Da gente, em alguns anos, eu diria, aí 2, 3 anos, a gente está, porque tem toda a parte de registro do Ministério da Agricultura, entre outras coisas, a gente está com uma isca de princípio ativo biológico sendo utilizada aqui no Mato Grosso do Sul e no setor florestal brasileiro. Perfeito. E aí, deixa eu aproveitar o gancho. Você falou do corímbia. Eu tive, Gleison, a oportunidade, né? Uma satisfação de até iniciar com você. Você comentou, né? Da expedição que nós fizemos para a Austrália, Exato, corímbia e tal. exato. Onde tudo, eu estava até comentando com o Felipe hoje no carro, na vinda, né? Como é que, digamos, o setor florestal, né, os pesquisadores, os professores, as universidades, começou a dar atenção para o corímbia. Então, eu participei com você daquela expedição onde começou, né, os embriões... 2011. 2011, exatamente. Depois de lá, eu fui para um outro projeto, lógico, né? Eu comecei junto com vocês, fui para um outro projeto. Nós estamos falando 2011, Gleison, são 24 anos depois. 14 anos. 14 anos depois. Eu tô ruim da matemática aqui. 14 anos depois. O que o professor Gleison, o gênero do corímbia, veio para ficar? Eu não tenho dúvida. Nenhuma. Isso para mim é uma certeza. Inclusive, eu cheguei para gravar o podcast aqui, estava a Juliane da Sinobras, que tem para mim o melhor clone de corímbia disponível no mercado hoje, que é o SI 0520. Existem vários outros. Vários não, né? Ainda está em... Ainda fazem Você deve ter aí uns 6 a 8 clones disponíveis. E para mim o SI 0520 é o principal deles. Ele precisa ser testado em mais regiões do país, porque ele ainda está muito plantado somente ali no Tocantins, Maranhão. Perfeito. Mas é fantástico o desempenho desse clone. É um clone que tem 630, 640 densidade básica. Com 7 anos de idade. Com a sobrevivência em regiões que chovem 600, 700 milímetros. Essas regiões da Sinobras, por exemplo, é 1% de argila. É areia pura. E ele tem conseguido se manter vivo. Nós ainda precisamos ajustar um pouco a fertilização para esses corímbias, porque a copa às vezes quebra, tem bifurcação. Tem uma exigência nutricional, por exemplo, aparentemente boro, zinco. Mas você vai lá na Sinobras, onde os eucaliptos morreram 2, 3 anos atrás, ele está vivo. Você tem floresta lá. E você tem floresta de alta qualidade da madeira. E isso é só o início. Agora, como eu falei no projeto Corímbia, da UFV com essa série de empresas, e as próprias empresas têm seus programas em particular, provavelmente a UNA vai desenvolver o dela também. Com certeza. Eu acabei de falar, a gente tem material de teste progênico com 16 metros, com 2 anos e meio de idade. Então tá para vir coisa muito melhor, porque basicamente o que está disponível é híbrido de Toreliana com Stradora. Perfeito. E nós temos até nessa viagem da Austrália, outras são 120 espécies dentro do gênero. Outras espécies dentro do gênero são muito potenciais. Nós vemos na Austrália maculata, enriai,
variegata muito melhor em área natural do que o próprio Toreliano Stradora. Agora, você comentou um ponto que eu também, agora como melhorista, e eu falo assim, todo melhorista, eu acho que a principal característica é observador, né? Sem dúvida. Eu falo assim, o melhorista ele tem que ser, primeiro de tudo, um grande observador. Porque a natureza, ela acaba falando, ela acaba mostrando pra gente algumas coisas, né? Ela dá o caminho, né? Isso. E depois você tem que estudar e ir pra técnica. O que eu vejo no Corimba, Gleice, eu queria saber a sua opinião, não sei se eu estou certo ou errado. Você falou, você deixou uma mensagem importante. O gênero está indo muito bem em algumas regiões de extremo estresse hídrico, que é o caso, né, lá do Tocantins, que você citou. Mas, assim, a gente sabe que o Toreliano ele tem uma área de ocorrência numa área que, né, de condição de solo melhor, na Austrália, que chove mais. E já o Citriodora, ele ocorre numa região mais de estresse hídrico, né? 600 milímetros até 1000 milímetros, né? Depois ele começa a ter problema. A sensação que esse híbrido, a hora que a gente trouxer ele para uma condição melhor, que chove mais, né? Chuvas mais regulares, solos um pouquinho mais férteis. Cara, a tendência é que nós vamos ter um outro patamar de produtividade, um aumento de produtividade em relação a eucalipto. Sinceramente, eu tenho esse sentimento. Você me fez recordar aqui de um case na minha vida profissional que eu tenho muito orgulho dele. Com eucalipto. Daqui a pouco eu falo do Corimba. Em 2006, 2007, eu era melhorista da Klabin e a empresa decidiu plantar 20 mil hectares de eucalipto de um ano para o outro e praticamente ela só plantava pinos porque ela ia converter. Ia precisar de fibra curta. E não tinha clone, porque a empresa tinha desenvolvido melhoramento de pinos. A gente rodou alguns lugares do país, na verdade rodamos o país inteiro, e chegamos em alguns clones da Copener, que era uma empresa que tinha sido do Grupo Klabin, e alguns clones da Acesita. E decidimos levar esses materiais para o Paraná e plantar sem teste. A empresa assumiu o risco, o diretor na época era José Totti, está até aqui. Sim. Assumiu conosco esse risco. É a maior produtividade florestal do Brasil hoje, 56 metros cúbicos hectariano de média. Com basicamente clones selecionados na Bahia e selecionados em Minas Gerais. Então vai ao encontro do que você disse. Quando eu melhoro um ambiente para um clone desenvolvido sob estresse, no geral ele produz mais. Agora, ao contrário, não é verdade. Eu selecionar no Paraná e levar para lá, para Minas Gerais, muito provavelmente não vai dar certo. Eu também tive experiência nessa linha. Porque aí não vai ter esses estresses. E aí nós temos que abrir um parêntese, vamos chegar no Corimba, que é a questão da geada. Né? Obviamente, esses materiais produziram muito na Klabin, no Paraná, que já está em Telêmaco Borba, em direção a São Paulo, que já está saindo da área de geada severa. Perfeito. Se eu tivesse levado esses clones para Klabin, Santa Catarina, em Lages... Talvez você não teria tido sucesso. Provavelmente eu teria sido demitido 1 ou 2 anos depois. Com certeza. Porque, ao contrário, eu fui promovido por causa da questão lá do Paraná. Porque esses eucaliptos, né, como orograndes, não aguentam frio. E sobre os corímbias, ainda tem muita dúvida se eles aguentam frio para valer. Porque a gente tem experimentos, a gente não tem áreas muito grandes. Perfeito. A empresa que tem mais experiência com isso hoje é a CMPC. O Osmarino andou plantando vários experimentos de híbridos de corímbia toreliana com Citriodora em área fria. Eu li uma publicação recente, um artigo que foi lançado pelo pessoal da CMPC. Eu até incentivo vocês a convidar o Osmarino para um podcast, que ele vai poder falar mais de corímbia em ambiente subtropical. Com certeza. Com geada. Mas eu não tenho dúvida que em ambiente seco, em ambiente tropical, com chuva normal, eu falo de horizonte de 5 anos. Eu já falei em 10, agora eu estou puxando para 5, que os corímbias aí vão ser responsáveis por cerca de 50% da área plantada no Brasil. Ou seja, o eucalipto que se cuide. O eucalipto que se cuide, mas isso é muito bom, porque o corímbia já foi eucalipto também. Exatamente. Inclusive tem alguns botânicos australianos que questionam, né? Questionam se é oxigênio mesmo. O fato é que os corímbias têm uma densidade muito mais alta, são mais tolerantes a diversos estresses. Traz muito mais rendimento para o produto. Exato. Aí nós temos que abrir um parênteses, nem tudo na vida é perfeito. Né? Qual que é o grande risco dos corímbias hoje? É a formação de bolsa de quino. Perfeito. Porque eles evoluíram lá na Austrália com essa formação de bolsa de quino para brotar, para cicatrizar e brotar. E brotar. Em condição de estresse. Exatamente. Pós-incêndios, pós-secas severas. E o quino ele é mortal para a indústria de celulose.
porque o quino ele dá saponificação no processo e ele diminui meu rendimento de celulose. Então, para a indústria do carvão, risco zero. Isso vai acontecer, está acontecendo. Para a indústria de celulose... É um trabalho de seleção. É um trabalho de buscar os indivíduos que não formam tanto quino naquela região. Quino é um nome científico, nós podemos chamar de extrativos. De uma forma vulgar. É porque se formar muito extrativo, mesmo crescendo muito, mesmo tendo densidade alta... Vai ser problema lá no processo. De celulose. É isso aí. Então, nós temos ele numa indústria, que é a indústria de carvão, extremamente consolidado, provavelmente não vai dar BO nenhum, pode tocar com segurança. E na indústria de celulose, a gente tem que buscar esses caras que não formam quino para a gente poder apertar o pedal do acelerador. Perfeito. Professor, trazendo aqui que você fez uma trajetória de carreira de empresa para professor. Como que foi sua visão de trazer essa visão mais empresarial para dentro da academia? Se teve algum desafio? E um pouco mais desse de sair... De uma visão empresarial para uma visão... Porque muitas vezes o que a gente costuma ver é muitas vezes o contrário. Ô, Felipe, tem desafio todo dia, né? Sim. Você trabalhar com empreendedorismo, você trabalhou com a Genacil, você sabe bem. Você trabalhar com empreendedorismo, com inovação, com relação universidade e empresa, dentro de uma universidade, não é fácil. Né? O ambiente acadêmico ele é um ambiente difícil. Né? Eu diria que a UFV ainda é um grande expoente dentre as universidades brasileiras para parceria universidade e empresa. Nós temos um reitor, o professor Demétrios, que tem uma cabeça, comparado com os outros reitores das outras universidades, muito boas. Mas falta muito para dizer que é tranquilo. Né? Tem que matar um leão por dia, tem que convencer procurador, tem que convencer reitor, tem que convencer o NIT de propriedade intelectual. Mas cada dia que você vence uma barreira dessa, ela não existe mais, né? Exato. Aí tem outra barreira, mas aquela já não tem mais. Então, eu diria que já foi mais difícil quando eu cheguei lá na universidade em 2017, até em termos de estruturação da própria CIF, dos regulamentos legais, até a construção da própria Fundação CIF, que a gente já falou. Hoje está mais fácil, mas continua sendo uma batalha diária. Você tem um ambiente universitário, muita gente contra a parceria universidade-empresa, muita gente que nunca saiu do banco da universidade, então ele tem uma opinião formada sem saber de nada, né? Ele nunca teve aqui fora. Ele sempre teve dentro da academia, né? Ele nunca teve fora. Lá em Sós a gente fala dentro das 4 pilastras, né? Que é a entrada da universidade ali. Então ele não sabe a dor, né? De uma UNA que tem que ter material genético e vender muda para pagar o salário de vocês e da equipe. Perfeito. De uma Suzano que tem o tarifaço, ela compra uma empresa lá na Europa e de repente vai poder mandar celulose, não vai. Ela compra uma empresa nos Estados Unidos, isso é bom ou é ruim? E o tarifaço, como é que vai envolver nisso? E a universidade fica muito alheia a isso. O pagamento do cara cai todo dia primeiro, não é nem dia Exatamente. Cai todo dia primeiro, faça sol ou faça chuva. Então precisa de muita gente viver a vida, né? Sair para entender como é que funciona o mercado seria maravilhoso. A gente tem conseguido com a Embrapi colocar muito mais professores trabalhando, vendo dia a dia. Tem vários aqui. Nossa turma de colheita, de silvicultura, está aqui no Show Florestal. E é isso que vai fazer as universidades, não só a UFV, entregarem mais para a sociedade. Porque a partir do momento que eu trabalho com a empresa, que eu desenvolvo tecnologia em conjunto, eu formo melhor a minha mão de obra, hands-on, o cara realmente saber fazer, e até para eu dar uma aula, né? Se eu tenho interface com a empresa, a minha aula vai ser muito mais... muito mais dinâmica. muito atualizada, né? Exato. Então, esse é o caminho. A gente tem aí que vencer algumas barreiras, como eu falei, mas esse é o caminho. E a universidade que não fizer isso hoje vai morrer. Eu não tenho a menor dúvida. Falamos muito com o Zé Maria sobre formação de pessoas, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com você. E qual que é a importância do UFV com esse renome muito forte? A CIF, a Embrapi, fazendo essa formação aí de jovens formandos aí. Como que funciona isso? E como que você vê como professor, né? Essa é uma excelente pergunta, Felipe. Você sabe bem que a gente tem uma apresentação que a gente coloca os rostinhos lá de quem passou pela unidade Embrapi e tá na empresa tal, tá na empresa Y, tá empreendendo e tal. E o seu rosto já tá lá também. É uma ex-pessoa que passou lá conosco, né? E que já tá no mercado. E nós criamos um plano de formação de RH, gerido por uma psicóloga, dentro desse contexto de projetos Embrapi. Foi uma contrapartida. E nós temos 2 tipos de formação que as outras universidades não têm.
Uma é a formação em soft skills. Uhum. Então, nós temos treinamentos constantes sobre liderança, resiliência, motivação, gestão de gente. Todo mês tem pelo menos um treinamento. Inclusive, a gente costuma levar as gerentes de RH das empresas lá. Das empresas que fazem parte do projeto. Exato. Nós Perfeito. levamos a Bracel, levamos a Suzano recentemente. Uma bela de uma sacada. Para que elas falem qual é o perfil que elas estão esperando, elas aproveitam e dão um treinamento também. Então, a gente desenvolve as soft skills e, além disso, a gente tem uma metodologia de trabalho hands-on e PBL, que é aprender com o projeto. Os estudantes executam. Então, o estudante que está no projeto de melhoramento genético e no tolerância à seca, ele fez o cruzamento. Esses clones que eu falei que estão indo para o sistema operacional, foi o estudante que fez a polinização controlada. Foi o estudante que fez o croquis para plantar o experimento no campo em cima do triplode. Foi ele que mediu, foi ele que analisou. Então, os estudantes que estão saindo do nosso processo de formação na universidade, juntando a hard skills, que já era muito boa, com soft skills e com hands-on, o profissional que tem saído da UFV é um profissional diferenciado. Você é um exemplo disso, né? Né, professor? Empreendedorismo, né? Própria CIF, né? Missão, nota fiscal, saber reunião, gerenciais, entre outras soft skills que nas academias a gente acaba não cuidando, Não né? cuidando disso, né? No geral, não. Infelizmente, né? Infelizmente. Perfeito. Fomenta o empreendedorismo, né? Fomenta, e o empreendedorismo hoje, né? A gente sabe que as grandes empresas, cada vez, elas estão crescendo em tamanho, né? Né? Elas crescem em tamanho, em gigantismo, mas a tecnologia é natural, vem e está diminuindo pessoas, né? E o empreendedorismo é o que vem quebrar isso, né? É isso que vocês estão falando. Poxa, o cara pegar uma cadeia, pegar um segmento, pegar um nicho, né? De negócio ali, né? Do setor, por exemplo, nosso madeireiro, e criar um negócio, né? Criar um novo produto. Que é isso que você está falando do empreender, né? Ensinar a empreender, né? E essas grandes empresas, quanto maiores elas ficam, mais elas precisam de prestador de serviço. Exatamente. Mais elas precisam de startups. Mais elas precisam de gente formada para o empreendedorismo também, não só para ser um CLT. Exatamente. Para atender a essas demandas. E nós temos cumprido o nosso papel. A gente não quer ser uma gota no oceano, né? A gente quer irradiar isso para que outras universidades também apliquem esse tipo de formação. O nosso estudante hoje que passa pelo ecossistema Embrapi, ele sai ganhando 40% mais do que um estudante nosso que não passa. Então eu não sabia disso. Justamente porque ele chega na empresa... preparado, cara. Ele chega jogando. Você está do seu lado aí. Tem um exemplo, o Felipe não passou só na CIF, ele teve outras experiências também, mas chega jogando. Se você tivesse pegado um estudante que não passou por esse ecossistema Embrapi, um profissional, né? Que não passou por esse ecossistema Embrapi, talvez ele não tivesse sentado aqui agora te ajudando a fazer pergunta. Ele estaria mais no backstage. Exatamente. Fazendo um paralelo ao futebol, né? Ele fez lá toda a categoria de base, foi feita ali, né? Exato. Ele já está pronto para jogar. É isso aí. Professor, trazendo para agora inovação, disciplina lá, e como que você está trazendo isso também para o mercado de trabalho profissionais? Voltando esse pessoal fazendo um mestrado ali, quase profissionalizante. Eu acho que você mostrar como o FV está tendo essa visão para as empresas, até fazer um convite para quem está assistindo e saber dessa oportunidade, como você citou em Embrapi, de conduzir um mestrado estando numa empresa, como que funciona isso. Eu acho que seria uma bola legal. Profissional. Exato. Isso. Nós estamos muito abertos para o ensino no modelo híbrido. E aí tem duas coisas diferentes. Uma é um mestrado acadêmico, que pode ser feito no modelo híbrido. E aí você está na empresa desenvolvendo suas atividades e você vai assistir às aulas online, ou pelo menos as teóricas. E aí as práticas, por exemplo, na minha disciplina, quem está em empresa, a gente fecha a disciplina na última semana do semestre. E geral, pode ser em Viçosa, mas geralmente a gente faz em empresa. Perfeito. E aí ele vai ter a prática nas empresas. Nas empresas. Isso. Eu ministro 2 disciplinas na pós-graduação, de melhoramento e de inovação, e a gente faz isso com muito sucesso, nas 2. E tem pessoas da Suzano, da Bracel e de diversas outras empresas fazendo mestrado acadêmico. Vou ter que... Você corta aí, né? Corte, sem problema. Isso, acabou tocando, desculpa. Não, tranquilo. Tocando tanto o mestrado... Tocando tanto o mestrado acadêmico, que eu acabei de falar do mestrado acadêmico, que ele pode fazer o mestrado acadêmico cursando as disciplinas híbridas, no modelo híbrido, como nós também voltamos agora com o mestrado profissional, o mestrado profissionalizante, o MP. Nós acabamos de abrir uma turma de celulose para a CMPC Chile,
tanto a parte de interface floresta-fábrica, como a parte de produção de celulose. Nós vamos começar semana que vem, lá em Santiago, em Los Angeles, lá na planta de nascimento da CMPC. Aí é o mestrado profissional, que aí já são outras regras, ele é em company, ele é em company. O professor vai em company dar aula. Legal. E nós também temos um MBA, que é aí mais voltado, né, para gerenciamento de projetos, gestão de time. Nós estamos com a turma de 33 pessoas na Suzano, nesse momento. Que legal. Nas unidades do Maranhão e de São Paulo. E aí não é só operações florestais, né? Aí tem toda a parte de gestão de projetos, de gestão de gente, de mentalidade ágil, de cultura organizacional. Nós temos disciplinas, por exemplo, ligadas aí à parte de resiliência, a parte de diversidade, dados. Então é uma gestão de dados, Power BI, etc. Então é realmente um MBA muito completo, mas aí voltado para formar diretamente para company. É em company. É em company. Ele não tem muito a parte acadêmica, como teria o mestrado acadêmico ou mestrado profissional. Perfeito. Muito bem, Gleison. Agora eu queria fazer uma pergunta. A gente sabe, eu comentei, né, na nossa abertura, da importância do professor Gleison hoje para o setor florestal, da importância como professor, né, como cidadão. Mas, ô Gleison, quem que te inspirou na vida, cara? O que você carrega aí no seu coração? O que você carrega na sua vida? O que te fala, poxa vida, eu me tornei isso graças ao meu amigo, graças ao meu pai? O que você traz da sua família de aprendizado para repartir conosco? Fala um pouco do Gleison, ser humano. Olha, é uma excelente pergunta, né? Que leva a uma reflexão. A gente, na verdade, é um somatório, né? De experiências que a gente passou, experiências de vida pessoal, experiência de vida profissional. A maioria boas, mas também algumas ruins, não tão boas, né? Então, se eu falar primeiro do ponto de vista familiar, né? Óbvio que tem um efeito de criação de pai e mãe muito grande para a gente poder estar aqui, né? A gente não nasceu em berço de ouro, né? Teve que trabalhar desde cedo, mas o pai apoiando para estudar, para dar uma condição melhor. Assim foi comigo, como foi com meus irmãos. Então essa criação, essa liberdade, né? O pai colocar para trabalhar, mas também colocar para estudar, para não ter que trabalhar num serviço mais operacional, braçal, poder ter o intelectual mais à frente, é óbvio que foi muito, muito importante todo o suporte, né? De família, de pai, mãe, tio, tia, para poder formar na graduação, né? E formar na graduação. É óbvio que hoje, como profissional, eu sou casado, tenho 2 filhos, né? Meu filho vai fazer ENEM agora e muito provavelmente vai fazer engenharia florestal. É a primeira ideia dele. E vai fazer na UFV, a melhor do Brasil. No quintal. Então vai ter o pai como professor. Vai ter o pai como professor. Eu não tô conseguindo tirar o som aqui, tá tocando direto. Eu também tive meus problemas. Você sempre coloca ele mais longe aí, fazendo favor? Tá no quintal de casa, né, professor? Estudar no quintal. E ele chama Gleison também. Chama Gleison também. Legal. Então ele tem o interesse de fazer engenharia florestal. Você tem um filho, Gleison? 2 filhos. Um casal. O Gleison com 17, já vai fazer agora o ENEM, e a Carol com 15. Legal. Então ela ainda tá nova, ainda não sabe muito bem o que quer fazer. Então, óbvio que esposa, filhos são também uma referência muito grande. E se a gente vier para o lado profissional, aí eu tive muita sorte na vida, né? Trabalhou com pessoas excepcionais. Excepcionais. Eu tive o prazer de falar muito com o Totti hoje. Foi o meu primeiro diretor, né? Ele tá aí, o Totti é uma pessoa tá empreendendo depois de 65 anos, criou uma empresa, né? É isso. Depois de ser diretor florestal e da Klabin, de outras empresas. Então, assim, do ponto de vista gerencial, o Totti é uma grande referência. Eu trabalhei também com um chileno de uma mentalidade espetacular chamado Rodrigo Alarcon. Perfeito, na CMPC. Ele está na CMPC até hoje. O Francisco Ruistagli, que é o CEO geral da empresa, também um cara ponto fora da curva, um especialista em jato militar, que é CEO da CMPC. Então, é por aí você vê a cabeça que a pessoa tem. E, obviamente, aí, trazendo mais do ponto de vista de melhoramento, eu tive como coach o Teotônio de Assis a vida toda, né? Não podemos deixar de falar do Teotônio, né? Não, de forma alguma. Esse
Esse é o pai de todos. E quando ele virou consultor, eu estava iniciando na Klabin. E ele ia na Klabin uma semana por mês. Então, 25% do meu tempo Era com ele. era com ele. Era com ele. E os outros 75% fazendo o que ele falava que era para fazer. Funcionou. E que geralmente estava dando certo. Dava certo, né? Então, óbvio que o Teutônio é uma grande referência, né? E... A gente vai batalhar para trazer o Theo aqui para um bate-papo também. Com certeza ele vem, ele quer sempre contribuir muito, né? Ele é muito preocupado disso, de retribuir o legado, as coisas que ele teve. Ele é. E óbvio que aí também eu tive muita convivência com o Dário Gratapalha, o Aloysio Xavier foi meu orientador no mestrado, eu fiz o doutorado com o Marcos Leon Rezende, na parte quantitativa. Então, cada pessoa dessa acaba contribuir um pedacinho, marca, né, um pedacinho vai moldando a gente. Vai moldando, exato. Profissional. Professor, uma dúvida aqui para a gente encaminhar para o final. Sobre inovação, a gente fala sobre novas fibras. Poderia falar um pouquinho ali sobre o bambu, cânhamo, algumas coisas sobre inovação, que é uma curiosidade aí que a gente vê as publicações e a universidade pioneira em alguns assuntos aí. Não, posso sim, Felipe. Isso é um tema super importante, né? Cada vez o setor cresce muito e demora 6, 7 anos para ter fibra pronta. Então a gente tem que buscar fibras que ficam prontas mais rapidamente. A gente está testando várias. Eu vou citar 2. Primeiro eu vou falar do bambu, que talvez seja o que está mais desenvolvido, mais consolidado. Nós temos experimentações de bambu do Pará ao Rio Grande do Sul. Então, daqui a pouco a gente vai estar com ideia de produtividade muito clara, né? Nós temos um grupo temático específico em bambu, com um grupo de empresas interessadas. E a fibra do bambu, nós não temos mais dúvida nenhuma. É uma fibra tão boa ou melhor que a do pinus. E fica pronta com 2 anos e meio, 3 anos. Enquanto a fibra do pinus demora 14, 15 anos. Então a gente não tem mais dúvidas sobre já testamos isso, temos 2 patentes junto com a Smurfit West Rock, uma de impregnação e poupação de bambu, a outra de retirar o amido do bambu durante o processo de preservação, porque o mesmo amido que o milho produz, o bambu também produz, e ele sai por um lado e a celulose por outro. Então é um outro produto que o bambu tem e nós temos essa patente. Então eu diria que o bambu, mais uns 2 anos, nós vamos estar com algo muito consolidado. Se ele tem produtividade para substituir o pinus. Qualidade, nós não temos mais nenhuma dúvida. Estamos com um projeto muito grande, envolvendo aqui o Mato Grosso do Sul também, com a Suzana nesse tema, que vai destrinchar de A a Z bambu. E a mais nova, podia chamar de inovação, né? São os trabalhos que a gente tem feito com cânhamo, com cannabis sativa, maconha. Nós temos autorização judicial para pesquisar para produzir mudas, inclusive. Sob controle, com câmeras, etc. E a gente depositou no final do ano passado a primeira patente de um método de produção, clonagem de cannabis, que não existe outro no mundo. Inclusive, nós estamos indo para a Califórnia daqui a 15 dias para conhecer o mercado, o que os americanos estão fazendo com cânhamo e também tentar demonstrar essa patente lá para ver se tem empresas interessadas para poder depois negociar com a universidade, negociar com a gente essa patente. Então, a startup, né, por trás disso, que se chama Buds, que contratou esse... Isso no Brasil já está regulamentado, professor? Podemos? Não, né? Só autorização judicial para pesquisa e para algumas pequenas plantações em vaso para pessoas que precisam ter acesso ao canabidiol. Perfeito. O nosso projeto ele é até um pouco diferente, porque ele está muito mais voltado em usar, não sei se vocês sabem, mas o canabidiol, o THC, eles são extraídos da flor da cannabis. E a flor da cannabis é só 15% da biomassa da planta. O outro, 85%, hoje é descartado. E eu tenho um ciclo de cannabis de 4 meses. Se eu falei bambu 2 anos e meio, 3 anos... Você está falando praticamente uma soja, né? Eu consigo fazer 3, 4 ciclos. 3, 4 ciclos. No ano. Né? E óbvio que a densidade dele é baixa, mas eu consigo fazer muitos ciclos. A gente está entendendo, né? Todo esse processo aí. E a gente tem tido, assim, surpresas maravilhosas. Uma pequena quantidade de fibra de cannabis colocada, por exemplo, na fibra reciclada melhora muito as condições dessa fibra. Porque a fibra reciclada, reciclou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, ela vai quebrando, né? Perfeito. Mesmo a fibra longa, ela se torna curta, né? Ela vai quebrando. Ela vai quebrando. E um pouco de fibra de cannabis, eu não sei se você sabe, mas a cannabis tem a maior fibra entre as plantas. Muito maior que pinus, muito maior que araucária e outras coníferas. Eu coloco uma porcentagem pequena, menos de 10%. E eu quase volto com a
fibra reciclada a uma condição Poxa, de primeiro uso, de primeiro uso. quase virgem. Poxa vida. Então a gente Eu não sabia dessa... Nós estamos Essa desenvolvendo ainda essa tecnologia junto com o professor Marcelo, que é o professor da área de celulose e algumas empresas do setor. A regulamentação tem uma decisão judicial que a Câmara dos Deputados até em setembro tem que voltar essa regulamentação. Uhum. Isso vem muito na esteira do medicinal, né? Perfeito. Das pessoas que precisam, ou seja... que precisam do CBD. Uhum. E o uso industrial vai vir junto. Eu acredito que não vai ser exatamente setembro, porque esse país não é muito de cumprir prazos, não. E tem toda essa questão aí que a gente está vendo no cenário político. Mas eu acredito que nos próximos meses, talvez no início do ano que vem, deve vir uma regulamentação. Inclusive, eu faço parte de um grupo que foi criado, liderado pela Embrapa, e tem diversas universidades brasileiras. Eu sou um dos pesquisadores responsáveis. A gente acabou de redigir uma nota técnica para dar suporte à Câmara dos Deputados, para regulamentar o plantio no campo, em larga escala, sob algumas condições, buscar cultivares que não tenham THC alto, que o pessoal usa para o recreativo, entre outras questões de vigilância na fazenda, que poderia se liberar esse plantio. Dessa viagem que a gente vai fazer agora para a Califórnia, com esse objetivo de entender como que os americanos estão plantando esse negócio em grande escala. Perfeito. Gleison, foi uma satisfação tê-lo conosco. Você está com tempo aí, outros compromissos. Cara, não temos nem como te agradecer. Muito obrigado. Eu acho que você, como eu comentei, né, é um dos professores que está fazendo a diferença para a sociedade. Além de projetos de pesquisa, formando pessoas, seres humanos, né, que é o que nós precisamos para o nosso país, né? Seres humanos bem formados, de caráter. Você tem contribuído demais. E com certeza a UNA vai te chamar para outros assuntos específicos. A gente vai trabalhar muito junto. Então, uma satisfação. Muito obrigado por estar presente conosco nessa tarde. Gleison, antes de passar a palavra, também agradecer por ter trabalhado junto, por toda a transmissão de conhecimento e pelo papo aqui também, professor. Foi um prazer recebê-lo. E como o Edmar falou, acho que é o primeiro aqui, primeiro material genético nosso licenciado também, e você ajudou bastante nesse processo. E que seja o primeiro de muitos, e te agradeço, professor. Não, eu agradeço novamente pela oportunidade e termino desejando longa vida à UNA Florestal. Obrigado. Obrigado, Gleison. Muito obrigado. Muito bem.